Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos começar, é claro, pelo começo. O livro é dividido em livros, né? Então nós temos, quando você compra Confissões, tem lá vários livros pequenininhos dentro. E dentro de cada livro nós temos capítulos e na grande maioria das edições, dentro dos capítulos nós temos parágrafos, é numerado também. Então, por exemplo, essa edição aqui, que é a edição da Companhia das Letras, eu tenho livro 1, capítulo 1, parágrafo 1, né? Nesta outra edição aqui, que eu não tenho, se alguém quiser me dar de presente, que é da tradução do J. Oliveira Santos, eu não tenho essa subdivisão em parágrafos, ok? Invocação ou louvor é o título que nós temos na edição aqui, na edição da Penguin. Eu não sei se eu falei Companhia das Letras, mas é Penguin, ok? Na edição da Penguin a gente não tem. Sois grande, Senhor, e infinitamente digno de ser louvado. É grande o vosso poder e incomensurável vossa sabedoria. O homem, fragmentozinho da criação, quer louvar-vos. O homem que publica a sua mortalidade, arrastando o testemunho de seu pecado e a prova de que vós resistis aos soberbos. Todavia esse homem, particulazinha da criação, deseja louvar-vos. Vós o incitas a que se deleite nos vossos louvores, porque nos criastes para vós, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa em vós. Bom, logo depois do louvor e da invocação, né, do louvor, sois grande Senhor e infinitamente digno de ser louvado, nós temos uma definição de homem. O homem é o fragmentozinho da criação, né? Bom, nós podemos contrapor Deus e o homem aqui, é claro, primeiro pelo tamanho, né? Então, incomensurável, é tão grande que não pode ser medido. E o homem é o fragmentozinho, né? Deus é o criador e o homem é apenas uma partícula da criação. Mas o homem poderia ser definido aqui simplesmente como pedacinho da criação, ou nem até pedacinho, é criaçãozinha, né? Vamos supor que fosse isso. Ele não é, ele é um fragmento da criação, dizendo que o homem, ou todos os homens, eles são esfacelados, concorda? Por isso que a gente discorda a todo tempo, por isso que existem guerras no limite, né? O homem se esfacela, cada homem vai para um lado. Se a nossa existência fosse respaldada somente no homem, seria simplesmente a guerra de todos contra todos, né? Como bem disse um filósofo, esquecendo que que a nossa existência não é só a nossa existência, né? Sim, se a humanidade, se a nossa existência fosse composta só de homens, aí seria a guerra de todos contra todos. Cada um tem o seu próprio mundo, né? Como é o que se defende, por exemplo, nas filosofias modernas, né? Cada um com a sua verdade, né? A minha visão de mundo equivale ao meu próprio mundo, né? Mas não é isso. Sim, o homem é fragmentozinho da criação, mas Deus é aquele que está subjacente a tudo, né? E aí é possível haver concordâncias entre os homens, né? Pense no seguinte: eu posso querer jogar a bola para cima, você pode querer quicar a bola. Então, cada um tá indo para um lado, né? Mas a bola é preta. E se nós dois formos sinceros e não estivermos doentes, nós dois temos que concordar que a bola é preta. Logo, a concordância. Então, a verdade é o ponto de concordância e é o ponto de união entre dois fragmentozinhos da criação.
não só o homem é fragmentozinho da criação, como ele quer louvar a Deus. Repare, não é que ele deve louvar a Deus. Sim, ele deve louvar a Deus, mas nós estamos num ponto em que o querer louvar a Deus não se difere do dever louvar a Deus, né? Uma oração que eu gosto muito é ajuda-me, Senhor, a ser quem eu devo, quero e realmente sou. Porque no fundo, se a gente chegar a uma profundidade suficiente, o que realmente somos, o que realmente queremos e o que realmente devemos é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Se você levar a sua vontade verdadeira, não a sua vontade superficial e do teu corpo, né? Se você levar a sua vontade verdadeira, o mais profundo da sua vontade, as últimas consequências, você vai encontrar você mesmo lá. Se você levar, e se você descobre esse você mesmo, você vai encontrar o que você deve fazer. Então, o homem fragmentozinho da criação quer louvar-vos. O homem que publica a sua mortalidade arrastando o testemunho de seu pecado e a prova de que vós resistis aos soberbos. Né? Na outra tradução, essa parte está o seguinte: fragmento qualquer da tua criação e anda em círculos, carregando sua mortalidade, anda em círculos, carregando a prova de seu pecado e a prova de que tu resistes aos soberbos. Ora, se eu sou soberbo, eu não me submeto, eu não me humilho, eu não deixo com que outras pessoas estejam acima de mim. E se eu levo isso mais longe, eu faço isso com a própria verdade, né? Lembre-se, o diabo é o soberbo por excelência, né? Excelência é modo de dizer, porque ele não se submete a nada, nada, nem a verdade, quer dizer, principalmente a verdade. É claro que a partir do momento que eu sou soberbo, que eu quero encontrar a minha própria verdade, sem perceber que, na verdade, a minha própria verdade nada mais é do que submissão a uma verdade que foi posta dentro de mim, a partir desse momento, eu me torno um estúpido, né? Que é, volto a enfatizar, a filosofia moderna. Alguma filosofia moderna, ok? Que, ao buscar uma verdade que eu construo, que eu descubro, que eu, ser humano, encontro, eu perco toda a verdade. E aí o homem e a nossa sociedade e a filosofia atual vira fragmentozinho da criação. Cada um vai para um lado, ninguém se entende, nem se aceita que existe realidade, né? A ponto de não aceitar que existe realidade, né? Você pega um livro, dá com o livro na cara da pessoa e pergunta: esse livro existe? Não, não existe, fala o filósofo lacrimejando e torcendo para que você não dê uma outra livrada. Vós resistis aos soberbos, porque o soberbo vai ser justamente o mais baixo, né? Lembre-se, novamente, o diabo é aquele que quer ser o mais alto de todos, né? E ele é justamente o pior de todas, a pior de todas as criaturas, né? Então o diabo, nesse sentido, é a coisa mais estúpida que existe em todo o universo, né? É retardado nesse sentido, né? É estúpido, é bobão, né? Porque embora ele seja astuto nas suas artimanhas, na coisa simples que é reconhecer que preto é preto, branco é branco, quente é quente, frio é frio, alto é alto, e assim por diante, ele não consegue se submeter à verdade. Agora perceba que é uma pessoa mais bobona do que aquele que, embora consiga fazer muita coisa com uma razão instrumental, ele não consegue fazer nada no fim, no sentido de encontrar verdade alguma. Todavia esse homem, particularzinha da criação, deseja louvar-vos. Vós o incitas a que se deleite nos vossos louvores. Novamente, não é que eu vou obedecer a Deus, porque tem que louvar, né? Senão eu não vou para o céu. É que eu vou me encontrar ao louvar a Deus. E perceba, eu sei que quando a gente fala em linguagem religiosa,
Principalmente nós modernos, nós ficamos com o pé atrás. Ai, como assim ficar louvando a Deus? Então o pessoal vem com essa ideia de um céu chato, né? Puxa vida, passar a eternidade inteira lá, ajoelhado na frente de Deus, falando, ó, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. É a nossa estupidez que faz esse tipo de imagem, né? Lembre-se, você presta louvor a Deus quando você reconhece a verdade. Quando você, por exemplo, é exposto, quando você presencia a beleza numa obra de arte, você está vendo Deus, né? Quando você fala toda a verdade, toda e qualquer verdade, você está vendo Deus. Quando você fala 2 mais 2 é igual a 4, você está vendo Deus, né? Então nós somos feitos para conhecer e amar, né? Porque nos criastes para vós, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós. Especulação aqui, lembre-se aquilo que eu falei no primeiro vídeo, eu não sou teólogo, ok? Mas não é de se admirar que no inferno a pessoa sofrerá para sempre. A pessoa sempre vai estar procurando algo que não está presente, algo que ela foi criada para atingir, né? Que é justamente Deus. Concedei, Senhor, que eu perfeitamente saiba se primeiro vos deva invocar ou encomiar, se primeiro vos deva conhecer ou invocar, né? Vamos lá. Aqui a coisa fica um pouquinho mais complicada, por isso que eu gosto de ter mais edições. Dá uma olhada nisso aqui. Concedei-me, Senhor, saber e compreender o que é anterior, invocar-te ou louvar-te, conhecer-te ou invocar-te. Ou seja, primeiro eu chamo Deus para minha vida e depois, ao ele chegar, eu o louvo. Ou primeiro eu já conheço Deus, né? Então, deixa eu mudar minha primeira frase. Eu chamo Deus para minha vida. Ao ele chegar, eu conheço, e ao conhecê-lo, eu o louvo. Ou eu o conheço e por isso eu o invoco, né? Porque perceba, como é que eu vou invocar algo que eu não conheço? Você quer chamar a tua tia Joana. Como é que você vai chamar a tia Joana se você não sabe quem que é a Joana? Mas quem poderia te invocar se não te conhecesse? Que eu acabei de falar, né? Bom, eu vou continuar nessa tradução aqui. Mas quem poderia invocar se não te conhecesse? Não te conhecendo, porém, invocar outra coisa? Não te conhecendo, porém, invocar outra coisa. Eu acho que ficaria melhor invocaria, né? Vamos ver como é que tá na outra tradução aqui. Concedei-se, mas quem é que vos invoca se antes vos não conhece? Esse, na sua ignorância, corre perigo de invocar a outrem. Ou porventura não sois antes invocado para depois ser desconhecido? Mas como invocarão, né? Então aqui parece que nós estamos numa aporia, né? Não tem como você invocar a Deus se você não conhece a Deus. Não tem como você conhecer a Deus se você não o invoca, né? É isso? Então, não tem como invocar a Deus. Isso, deixa eu mudar minha pergunta. Não tem como invocar a Deus se você não o conhece, mas você está invocando para conhecê-lo. Por quê? Se você já o conhece ao invocá-lo, né? E talvez a resposta esteja, bom, nós conhecemos em uma medida e nós o invocamos porque nós queremos conhecer em outra medida, né? E talvez não só medida no sentido quantitativo, eu conheço Deus bastante, mas no sentido qualitativo, né? Todo ser humano tem o conhecimento de Deus dentro dele. Todo ser humano tem o instinto da verdade dentro dele. Mas eu posso trazer isso para o plano do objetivo, né? Afinal de contas, eu quero me entregar à verdade, ou aquilo pode ficar latente, eu posso ficar tentando manipular aquilo ali, eu posso ficar mentindo para aquilo ali, como, por exemplo, a gente vê nas obras do Machado de Assis, né? Machado de Assis, o personagem típico é aquele cara que fica pegando a verdade que está dentro dele e tentando fazer falcatrua com ele e moldá-la de acordo com os seus propósitos, né? Mas quem poderia te invocar se não te conhecesse? Não te conhecendo, poderia invocar outra coisa. Mas não te invoca, ao contrário, para te conhecer? Agora ficou melhor a leitura, né? Mas não te invoca, ao contrário, ou seja, em contrapartida, para te conhecer? Porém,
Como invocarão os que não acreditam? E como acreditarão se ninguém anunciou? E louvarão o Senhor os que o procuram. Quem o procura, encontra-o, e quem o encontra, louvá-lo-á. Que eu te procure, Senhor. Invoque-te, e te invocando, acreditando em ti, acreditando em ti. Com efeito, foste anunciado. Invoca-te, Senhor, a minha fé, que tu me deste, que me inspiraste pela humanidade de teu Filho e pelo ministério do teu anunciador. Então, solucionando a questão, né? Repare, essa questão tem um gosto de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Percebeu? A gente vai ver que essas questões extremamente abstratas, elas funcionam para você ficar preso naquilo ali e não conseguir responder coisa alguma, né? Nós somos determinados ou nós temos liberdade? Nós somos moldados pelo nosso entorno social ou nós, novamente, somos livres para fazer o que quiser? Percebeu? Essas questões, geralmente a resposta nunca está lá nem cá. É impossível você colocar digamos assim, como é que eu posso dizer? É impossível você colocar um ponto ali e falar é tanto disso e tanto daquilo, e isso pode te levar a ficar meditando naquela questão por anos, né? E aí a gente cai em algo que, bom, a tradição católica sempre nos alertou, né? Nós temos que ter cuidado com meditações vãs, né? Bom, eu não sei, pegando o exemplo do livre-arbítrio, eu não sei quanto que eu sou influenciado pelo meu meio e o quanto que eu consigo me impor ao meio. Eu não sei como é que essa história de ser predestinado à salvação ao mesmo tempo em que eu tenho livre-arbítrio e eu posso escolher o inferno ou o céu. Eu não sei isso, mas eu sei que é assim e eu vou agir, né? Então perceba, quando que o questionamento é extremamente perigoso. Vamos lá, eu sou casado, existe uma mulher, está me tentando, né? Eu posso pensar, não, mas será que eu tenho a liberdade de recusar a tentação, etc, etc, e ficar nisso, e nisso eu traio a minha esposa e, bom, fiquei na questão, não consegui resolver a questão, fazer o que? Trair minha esposa. Percebeu? Percebeu? É nesse sentido que esses questionamentos podem ser infrutíferos. Então é muito mais fácil responder, eu não sei se eu tô ganhando essa força do meio, se é Deus que está me dando, se é uma opinião, se é uma decisão minha, mas eu só sei que eu não tenho, eu só sei que eu tenho que resistir e eu não posso ir pra cama com essa mulher. Simples assim, né? É quando a ação é mais importante do que o questionamento, né? Então é o que acontece aqui, né? Percebe? Eu não preciso tentar responder essa questão de se eu conheço a Deus, embora a gente tenha meio que respondido aqui, né? Se eu conheço a Deus primeiro e daí eu invoco para conhecer ou vice-versa, etc, né? Eu não preciso tentar quantificar as coisas. Quanto do meu conhecimento vem de um impulso, quanto que é. Eu não preciso pensar nisso, né? Eu posso, com a maturidade filosófica, espiritual, chegar a conclusões muito mais próximas da verdade. Mas a vida está acontecendo enquanto eu estou fazendo isso. E a ação é cobrada para já, né? Então, por isso que o Santo Agostinho parece que ele não responde, né? Então tá esse quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Quem te procura, Senhor, invocando, invoquei-te. Aí ele só diz mais ou menos isso aqui, ó. Eu não sei. Eu só sei que eu quero, Deus, que eu te procure, Senhor, invocando-te, e que te invoque acreditando em ti. Com efeito, foste anunciado. Invoca-te, Senhor, a minha fé, que tu me deste, e que me inspiraste pela humanidade de teu Filho e pelo ministério do teu anunciador. Okay? Esse anunciador, nessa outra edição aqui, tem uma notinha dizendo que, na verdade, é uma referência ao Santo Ambrósio, que teve um papel ali na conversão de Santo Agostinho. Parece interessante se for realmente isso. Antes de terminar o vídeo, eu quero deixar uma pergunta
e um desafio para os assinantes do, sei lá como é que a gente chama isso, do clube de leitura, ou sei lá o quê. Para vocês responderem ali no grupo, né? Eu gostaria que vocês tentassem, à luz do que foi falado neste vídeo, comentar sobre este verso que nós temos na obra O Fausto do Goethe. Quem está falando aqui é o diabo, Mefistófeles, ok? Não esqueça, é o diabo que está falando. Ele diz o seguinte: é praxe antiga e de ótimos efeitos serem no mundo grande, os pequenos mundos feitos. É praxe antiga e de ótimos efeitos serem no mundo grande os pequenos mundos feitos. Se você quiser um desafio um pouquinho maior, tem um poema do Yeats, que é um poeta irlandês, chamado The Second Coming, A Segunda Vinda, que fala sobre isso, um centro que segura, né? E fica o desafio, se você tiver a energia para fazer isso, senão somente a primeira questão. E se você tiver energia, leia o poema e tente tirar alguma conclusão, novamente, à luz deste capítulo que nós lemos juntos.